Seja bem-vinda! Lembrando que essa é uma live de aquecimento para a maratona do emagrecimento saudável sem neura, que vai acontecer do dia 19 ao dia 25 de maio, onde eu ensino os primeiros passos para emagrecer sem deixar de comer doces, massas e até cervejinha após os 60 anos de idade, sem precisar fazer atividade física intensa. Tem muita gente que me pergunta ainda, o que é isso, emagrecer sem neura? É emagrecer sem neurose, sem restrição e melhor, sem precisar abrir mão de tudo que você gosta na alimentação. Seja massa, doce, salgado, aquela cervejinha, o churrasco, e eu vou te mostrar ao longo desse aquecimento, dessa semana, várias histórias, vários porquês que é importante emagrecer sem abrir mão daquilo que você gosta, que você curte na tua alimentação e que é importante para você e que faz sentido para você. Você só precisa saber o jeito certo de usar estratégias alimentares que te permitem emagrecer sem abrir mão daquilo que você gosta. E nessa live de aquecimento de hoje, eu vou falar como controlar a ansiedade para diminuir vontade de comer doce com o objetivo de emagrecimento. Então, se você tem problema com doce, sente que come mais do que deveria, acha que controla até um certo ponto, mas depois desanda, vem aquela ansiedade, come tudo que vê pela frente, essa live é para você. E lembrando, gente, que eu preciso sempre me apresentar porque tem sempre gente nova no pedaço. Eu sei que quem é minha seguidora há muito tempo já me conhece e dispensa apresentações. Porém, todos os dias tem gente nova chegando pelo perfil aqui e não sabe quem eu sou, não sabe de onde eu saí, não sabe qual é o meu objetivo de trabalho hoje, qual é o meu foco principal. Então, eu quero pedir licença para quem já é minha seguidora, para quem já me conhece, para quem eu dispenso apresentações, para eu usar alguns segundinhos para eu me apresentar. Eu sou Cláudia Benevides, eu sou médica especialista em nutrologia. A nutrologia ela é uma especialidade da medicina que trabalha a questão alimentar com o metabolismo do corpo para promover mais saúde e qualidade de vida, controle, cura, reversão de doenças que estejam relacionadas a essa questão alimentar e metabólica hormonal que está relacionada com a alimentação. É uma especialidade relativamente nova, tem gente que confunde até com nutrição, tem muita gente que fala, ai, minha Nutri. Nutri ficou assim, aquele apelido carinhoso para quem é nutricionista. Eu não sou nutricionista, eu sou médica nutróloga. Então, o meu apelidinho carinhoso é Nutro, tá? De nutrologia, que é uma especialidade médica. Em alguns momentos, a nutrição com a nutrologia, elas têm campos de atuação parecido, mas em outros pontos se distanciam, até pela questão da formação. O nutrólogo primeiro fez faculdade de medicina e a nutrologia é uma especialidade médica, assim como ginecologista, ortopedista, hematologista, oncologista, várias especialidades médicas, endocrinologia, enfim, tá bom? E o meu foco principal hoje, com esse trabalho intenso que eu faço na internet, é ajudar mulheres, especialmente mulheres ali pelos 50 anos ou mais, que estejam na pré-menopausa, menopausa, pós-menopausa, climatério, a emagrecerem quantos quilos quiserem, sem precisar retirar tudo o que gostam da alimentação. E eu provo e mostro por A mais B que isso é um caminho correto para o emagrecimento a longo prazo. Lembrando, gente, que emagrecer não é só emagrecer. Emagrecer com sucesso é emagrecer e manter a longo prazo.
Então, esse negócio de emagrecer, engordar, efeito sanfona, efeito platô, emagreceu, fez dieta restritiva, tomou remédio, tomou umas coisas mirabolantes, emagreceu, mas voltou a engordar, não é sucesso no emagrecimento. Emagrecer é emagrecer e se manter no peso desejado por todo o resto da tua vida, sem essa conversa de voltar a engordar. Tá? Então, o processo de emagrecimento de sucesso é emagrecimento e manutenção. E o meu foco aqui é emagrecimento e manutenção a longo prazo. Então, tudo que eu falo para vocês é sempre focando para longo prazo. Não é essa história de emagrecer em 2 meses e voltar a engordar o dobro no mês seguinte. Não. Eu quero que você fique no peso que você deseja para a tua vida pelo resto da tua existência nessa terra aqui. Combinado? E eu preciso dar essa carteirada para você confiar em mim, principalmente se você ainda não conhece meu trabalho. Há mais de 10 anos eu trabalho especificamente com emagrecimento. E ano após ano eu fui me especializando mais em termos de trabalho, de expertise, de focar mais no emagrecimento feminino e especialmente no emagrecimento nesse período de pré-menopausa e pós-menopausa e climatério, tá? Eu gosto de trabalhar com esse público de mulheres porque eu sinto que esse público ele é, de certa forma, bem abandonado no processo de emagrecimento, porque tem umas características peculiares e tem pouquíssima gente que trabalha com esse emagrecimento especificamente, em especial na internet. E eu trabalho na internet, gente, porque eu consigo atingir muita gente. Eu consigo hoje ter alunas mentoradas minhas fora do Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, na Austrália. Eu tenho alunas aí ao redor do mundo e no Brasil inteiro. Então é uma forma, inclusive, de eu conseguir compartilhar esse conhecimento e democratizar mais esse conhecimento do emagrecimento através de aulas. Não fica só fechadinho para quem consegue ir no meu consultório, que é lá na região central de São Paulo, em Moema e tudo. Tá? Então, dessa forma, eu consigo ficar pertinho de vocês. E toda essa introdução é enquanto as pessoas estão chegando, a gente está no pico de pessoas aqui, tá certo? E aí, muito obrigada por essa tua paciência de ter deixado eu fazer toda essa apresentação, que é muito importante para muitas pessoas. E vejam, gente, eu tô aqui com o objetivo de fazer você emagrecer. E a minha expertise, o meu foco, o meu trabalho é ajudar mulheres melhor. Eu ensino mulheres após os 50 anos a emagrecer. Então, se você tem aí 60, 70, 80, eu já ajudei mulheres com essas idades a emagrecer. Se elas conseguiram, você consegue também. Mas calma, que a gente está num aquecimento para a jornada. A gente vai falar mais coisas do passo a passo, da metodologia do emagrecimento sem neuro. Semana que vem, a gente está só no aquecimento, aquecendo motores aqui para a gente falar de assuntos específicos. E um dos principais assuntos ou bloqueios ou situações que impedem o emagrecimento é a questão da ansiedade / a vontade aumentada de comer doce, principalmente no final do dia, de forma descontrolada, quando bate mais ansiedade. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, você vai entender por que acontece e como usar estratégias para diminuir essa vontade aumentada de comer doce, tá bom? Porque isso em excesso pode atrapalhar o teu emagrecimento. E lembrando que eu tenho uma expertise, ou seja, uma experiência tão grande nisso, que mais de 75% das minhas alunas, elas entram numa rota que eu chamo rota da ansiedade para o emagrecimento. Você vai entender esse negócio de rota semana que vem, que eu vou falar mais da metodologia. Mas só para já dar um apanhado inicial,
O emagrecimento, ele tem que ser individualizado. O emagrecimento, ele não funciona igual para todo mundo. Não é o mesmo jeito, não é o mesmo cardápio, não é a mesma estratégia. Depende do momento metabólico em que o teu corpo tá. E aí eu faço uma classificação de rotas e são 4 rotas. E tem uma rota especificamente que é a rota da ansiedade. E 75% das minhas alunas estão nessa rota da ansiedade, para você ver como a ansiedade ela é muito frequente. E dá certo o emagrecimento para quem é muito ansiosa? Dá sim, eu já até publiquei trabalho no Brasil e no exterior. Ano passado eu fui lá para a Inglaterra apresentar um estudo científico que eu fiz com as minhas alunas, mostrando o resultado do emagrecimento, e em especial aí nessa rota, porque mais de 75% das minhas alunas estavam na rota da ansiedade. Então vamos lá. Primeiro, gente, eu gosto sempre de fazer um conceito geral do que é a ansiedade, como ela se representa na alimentação e como ela impacta no processo de emagrecimento. A ansiedade, num conceito bem geral, é quando você fica muito preocupada com o futuro, com coisas que não aconteceram. E essa preocupação em excesso, esse excesso de pensamento que está lá no futuro, que não está no presente, de coisas que nem aconteceram. Ai, medo de engordar, medo de emagrecer e ficar flácida, medo de não conseguir emagrecer, medo de piorar a doença, medo de levar bronca do médico, medo de sentar numa cadeira branca e a cadeira estourar porque está pesada demais. Medo do teu filho, sei lá, não passar no vestibular, medo do teu filho perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas no final do mês, medo, e isso te paralisa. E de certa forma, esse excesso de ansiedade confunde todo o teu estímulo hormonal e você começa a ter vontade de comer, e algumas pessoas têm afinidade por doce, outras pessoas têm afinidade por um paladar mais salgado, mas com o objetivo de tentar sanar essa ansiedade. É um comer emocional, é um comer as emoções, é um mastigar as emoções. Eu tô tão preocupada, minha cabeça tá tão acelerada, eu tô pensando em tantas coisas, eu não tô conseguindo dormir, eu tô preocupada com isso, com aquilo, e normalmente são coisas que não aconteceram, porque a ansiedade é quando você se preocupa em excesso com coisas que nem aconteceram e que provavelmente não vão acontecer, mas você tá ali com pensamento acelerado, você tá imaginando coisas, você tá criando um monte de fantasia na tua cabeça, tá? Só que isso dá uma necessidade para o corpo de criar transmissores, neurotransmissores, comunicação, de relaxamento, de bem-estar, de prazer, de um mecanismo que a gente chama de recompensa. E isso, de certa forma, é muito rápido de se achar na comida, principalmente comida calórica, carboidrato refinado e, em especial, doce. Quando você busca a comida e o doce como recompensa para se sentir melhor, para melhorar tuas emoções, para se sentir um pouco aliviada, e aquele pensamento: a minha vida já tá ferrada, eu tô toda preocupada, pelo menos comer eu mereço. Esse doce eu mereço. Enquanto eu tô mastigando, eu tô me sentindo melhor. É para liberar dopamina. É um neurotransmissor de prazer, de bem-estar, de relaxamento, de recompensa, de vitória. Mas sabe qual é o problema disso? Que esse efeito, que é como se fosse um efeito de droga, um efeito químico no teu cérebro, ele dura muito pouco. Você come, sentiu aquele prazer imediato, às vezes comeu até a barriga estufar, comeu até enjoar, comeu até dar vontade de vomitar. E lembrando, gente, que eu tô falando de doce aqui, mas se você sente isso com salgado ou com qualquer outra comida ou com bebida alcoólica, o mecanismo é muito semelhante. Eu tô falando de doce porque a grande maioria das pessoas tem essa afinidade maior por doce, mas se você tem aí para cerveja, para vinho, para bebida alcoólica, para salgado, para pão, para massa,
O mecanismo é o mesmo, tá bom? Entenda que também serve para você esse conteúdo. Só vou falar mais especificamente de doce hoje, tá bom? Ok? Come. Passou alguns minutos, se sentiu enjoada, se sentiu estufada, vem a culpa. Vem a depressão, vem o sentimento. Ai, meu Deus, eu sou uma tonta. Ai, eu mereço morrer gorda. Por isso que eu tô cheia de doença. Eu não sou merecedora. Eu sou uma fraca. E aí você começa a se punir e se machucar e se auto-agredir, de certa forma, mentalmente. Porque você não se acha capaz, você não se acha merecedora. Então, o que eu quero? Te ajudar a acabar com esse ciclo se você sente isso. Porque isso, sim, vai atrapalhar o teu emagrecimento. Primeiro, pela lógica de que se você está comendo isso em excesso, você está colocando muitas calorias de qualidade ruim que vai ativar todo um sistema metabólico que vai engordar, sim, e não vai deixar você emagrecer. Vai aumentar a insulina, vai aumentar a fome, vai aumentar a compulsão. Então, essa parte metabólica vai piorar. A parte emocional, mental, vai piorar. Você não vai se sentir capaz de emagrecer. Você não vai se sentir merecedora do emagrecimento. Você vai acreditar que você é fraca, que você não consegue, que o emagrecimento é para os outros. Porque você vai entrando num bolo. Você vai afundando numa lama de sentimentos autodestrutivos. Eu quero te tirar disso. Eu quero que você pare de pensar assim. Porque a gente tá bem casadinho. Isso tudo que eu falei para vocês é ansiedade. Ansiedade, excesso de futuro. Lembra que eu falei, depois que você come, você fica com sentimento depressivo, com culpa, porque comeu demais, não deveria comer, se sente fraca? Pensamento depressivo é exatamente o excesso de passado. É quando você começa a se punir, você começa a se machucar, você começa a remoer coisas que aconteceram no passado. Pode ter acontecido nos últimos 10, 15 minutos, por exemplo, ter comido demais, quando você sabe que não deveria ter comido esse tanto. Mas pode ser mágoas mais profundas, pode ser uma traição, pode ser uma briga com teu filho, com a tua filha, com a tua amiga, com a tua irmã, com a vizinha, com alguém que você gosta. Pode ter sido uma briga no supermercado ontem. Pode ter sido alguém que te respondeu torto e você já fica com sentimento de rejeição. Você já fica com sentimento de não merecimento e aquilo fica te remoendo o dia inteiro. O fato que quando a gente associa ansiedade com depressão e com estresse, que é muitas atividades no dia, muita coisa para fazer, muita preocupação, excesso de presente. Então, só para a gente deixar claro esse conceito muito simplificado. Ansiedade, excesso de futuro. Estresse, excesso de presente. Depressão, estresse de passado. Só para a gente classificar esses pensamentos ansiosos, estressantes e depressivos. A depressão está relacionada com o passado, o estresse está relacionado com o presente e a ansiedade está relacionado com o futuro. Mas esses três juntos fazem uma bomba no teu metabolismo se você não consegue gerenciar essas emoções, tá? Elas criam um vulcão no teu cérebro, um vulcão nos teus sentimentos, um desequilíbrio de neurotransmissores, que são substâncias cerebrais que comunicam sentimentos. Comunicam estresse, defesa, agressão, ou bem-estar, relaxamento, prazer, vitória, força, segurança. Isso são substâncias químicas no nosso cérebro que fazem comunicações de sentimentos. Muito doido, né? E todos esses sentimentos, eles podem ser ativados por aquilo que a gente come. Até aí, tudo bem, gente?
Tudo tranquilo? Tá? E muita gente acha que a solução para diminuir a vontade de comer doce é mexer no doce, é cortar o doce, é brigar com o doce, é dizer a partir de amanhã 0 açúcar. Você passa no médico, você passa no nutricionista, você passa no endócrino, você passa no nutrólogo, você passa no médico do posto, você olha perfil na internet de gente que não está comprometida com o emagrecimento a longo prazo. Eu, Cláudia, estou. Esse é o meu compromisso com você. O que me deixa feliz é você emagrecer esse ano, 2023, e em 2033 você continuar no peso que você quer. Para mim, não é sucesso você emagrecer em 2 meses e no final do ano, no Natal, já ter engordado o dobro. Isso para mim não interessa. Isso para mim não é felicidade. Isso para mim não é a sensação de dever cumprido. Para mim, dever cumprido é você emagrecer e você se manter no peso que você quer pelo resto da tua existência nessa terra. Combinado? Que o meu compromisso com você é esse? E que você, se cair nessa conversa de cortar o doce da noite para o dia, não vai ser a solução, não vai te ajudar a emagrecer. Sabe por quê? Eu adoro essa frase. Eu escuto essa frase desde quando pelo menos eu tinha uns 13, 12 anos de idade e eu já tenho 42. Ou seja, há 30 anos essa frase está presente na minha vida e eu tenho certeza que vocês já ouviram. Tudo que é proibido é mais gostoso. Talvez você nem gostasse tanto de doce assim, mas na hora que você é proibida de comer o doce, você acorda, você passa o dia e você vai dormir pensando no doce. Você vai enxergar todo mundo comendo doce na tua frente. Isso vale para massa, isso vale para o pão, isso vale para tua cervejinha. Até quem você não percebia comendo as coisas começa a comer perto de ti. Você passa numa padaria, você vê as pessoas comendo aquilo que você queria e que você não pode. Você vai para um almoço no fim de semana com a tua família, com as parentadas, todo mundo tá comendo aquilo que é proibido. Você começa a focar naquilo, você começa a pensar naquilo, você entra em desespero e aumenta o quê? Aumenta a ansiedade, aumenta a vontade de comer o doce, aumenta o desejo pelo que é proibido. Eu não sei o que acontece com o nosso cérebro, mas quanto mais você proíbe, mais ele quer o diacho da coisa. Proibir e retirar não é a solução. Principalmente papum, de um dia para o outro. Gente, quando você gosta muito de uma coisa e quando aquilo é realmente importante para você e faz parte do teu dia a dia, e principalmente quando você tem esse tipo de relação que eu acabei de falar, que é uma relação praticamente viciosa, uma relação de dependência, para eu me sentir melhor eu tenho que comer. É uma relação viciosa, é uma relação de dependência química e cerebral. Quando você corta aquilo do dia para a noite, dá abstinência, dá loucura, dá vontade de se jogar da ponte. Você quer bater em alguém. Só piora a ansiedade e o desejo. Primeiro, o que você tem que fazer? Se relacionar melhor com a vontade de comer o doce. Primeiro, o doce você tem que começar a pensar de que ele não é uma recompensa, que ele não é para tapar um buraco emocional. Porque quando você pensa na comida como recompensa, como um sentir melhor emocional, eu tô ferrada aqui, eu tô me sentindo mal e eu vou comer para me sentir melhor, ou eu vou beber para me sentir melhor. Eu tô falando de bebida alcoólica, mas tem gente que se acaba no refri, tem gente que se acaba em outras bebidas, que não especificamente seja álcool.
Mas você entende que é um movimento para beber ou para comer, para se sentir melhor? Quando você tem essa relação, você está criando dois problemas. Primeiro, você está aumentando o problema emocional que você tem, porque comer não vai resolver. Você vai se sentir bem por 5 minutos, por 10 minutos, enquanto você come. E o resto das horas que você sente desespero? Vai piorar a tua ansiedade. Vai piorar a tua relação de você com você mesma, com o teu eu, com o teu sentimento, com a tua autoestima, com a tua segurança. Entendeu? E a outra coisa, quando você come por recompensa, que o segundo problema que você está criando é metabólico mesmo. É estar ganhando gordura em excesso. É estar acumulando calorias erradas em excesso. Você está prejudicando o teu corpo físico. Então, você está prejudicando o teu corpo físico e o teu corpo mental e não está resolvendo o teu problema. Então, comer não é a solução para resolver o problema. Você precisa identificar as coisas que você precisa resolver e, de certa forma, ir tentando resolver aos poucos. Em relação ao doce, especificamente, você não vai cortar o doce, mas você vai passar a reeducar o teu paladar para ter uma afinidade menor por doce. E veja, eu falo disso há pelo menos 10 anos, que não é substituir açúcar por adoçante. E ontem, a OMS, Organização Mundial de Saúde, liberou um posicionamento, uma diretriz. Isso na medicina, quando são liberadas diretrizes, o que é o mais correto de você fazer para a maioria das pessoas. E sabe o que essa diretriz diz? Que não é para usar adoçante com objetivo de perda de peso. Que a longo prazo não ajuda a emagrecer. Quem é minha seguidora antiga aqui, quem é minha aluna mentorada, sabe que eu falo isso há anos. Em 2012, eu ainda era diretora no hospital, antes de eu pedir demissão. Em 2012 foi quando eu abri o primeiro blog para escrever coisas na internet. Em 2012 saiu um estudo que foi da USP ou da Unicamp. Foi um estudo brasileiro do estado de São Paulo, agora eu não lembro bem se era da USP ou da Unicamp. Já mostrando prováveis efeitos deletérios do uso abusivo de adoçante. Mas era um estudo em rato, tá? Geralmente, quando a gente vê em rato, rato tem um metabolismo, por incrível que pareça, parecido com os feedbacks hormonais que o homem tem, que o humano tem. Por isso que é feito muita pesquisa em rato, primeiro identifica no rato e depois vai olhar aquela, a gente chama de hipótese, né? Eu crio uma hipótese. E aí eu vou pesquisar no humano se é assim. Lá em 2012 saiu esse estudo mostrando efeitos deletérios do uso do adoçante já em rato, aumentando insulina e predispondo diabetes do tipo 2. E quando eu postei esse estudo, nossa, mas eu apanhei, levei uma surra de pessoas na internet dizendo que eu estava falando besteira. E eu continuei olhando, e continuei olhando, e continuei vendo estudo, e mais estudo, estudo em humano, estudo grande, e continuei defendendo, porque tem lógica no que acontece. Por que o adoçante não ajuda no emagrecimento a longo prazo? Porque o nosso paladar doce, ele já estimula o nosso metabolismo na hora que encosta um doce na tua língua, na tua boca, que o teu organismo reconhece o sabor doce, ele libera insulina. Insulina em excesso estimula depósitos de gordura. Insulina em excesso vai perdendo o efeito de retirar o açúcar do sangue. E quando a insulina perde seu efeito de tirar a insulina, de tirar o açúcar do sangue,
Primeiro, você tem resistência à insulina, pré-diabetes e depois você vira diabético, tá? Então, gente, a OMS ontem validou o que é visto há mais de 10 anos em estudos científicos e que eu, Cláudia, venho levantando essa bandeirinha há séculos. Não, há séculos, eu tô exagerando. Há uma década, sim, eu venho levantando. Cuidado com adoçante. Adoçante a longo prazo não emagrece. Objetivo de emagrecimento. Eu quero deixar um parêntese grande aqui, que essa diretriz da OMS não contraindicou o uso para diabéticos, tá? E pré-diabéticos. Mas eu, Cláudia, acredito que a longo prazo a gente vai ver que o adoçante também não é tão indicado para diabético e pré-diabético, mas eu faço uma ressalva que isso é uma observação minha, tá? A gente vai falar aqui com o objetivo de emagrecimento, tá? E aí muita gente, então o que eu uso no lugar do adoçante? Então vou liberar geral o açúcar? Não, meu amor. Você vai reduzir gradativamente a tua afinidade por açúcar. Traduzindo, o que é isso? Se hoje você põe açúcar no café, você vai pôr menos açúcar amanhã. Na semana que vem, menos ainda. Daqui a 3 semanas, menos ainda. E daqui a alguns meses, você vai estar 0 açúcar no teu café. Você não vai ficar adicionando açúcar onde não precisa. Você vai criando um paladar novo. Você não vai adoçar chá, você não vai adoçar suco, você não vai adoçar café, você não vai comer coisas mega açucaradas. E isso não é cortar o doce da tua alimentação. É reeducar o teu paladar para um paladar menos doce. Menos doce. Umas 2 semanas atrás eu fui pra praia com a minha família e lá na praia eu pedi uma caipirinha. Veio doce pro meu paladar. Doce, que eu não aguentei tomar a caipirinha. Aí no outro dia eu pedi de novo. Falei, moço, eu quero a caipirinha, a mesma de ontem, só que metade do açúcar que você colocou, tudo bem? Metade. Do que você costuma colocar, coloca só metade. Não quero mais do que isso, por favor, por favor. Aí ele veio, eu falei, colocou metade do açúcar? Coloquei bem pouquinho de açúcar. Eu tomei, tava super doce no meu paladar. Ou seja, o meu paladar é reeducado para não gostar mais de excesso de açúcar. E, eu tomei caipirinha, que é com açúcar, tá tudo bem. Com menos açúcar, porque o meu paladar foi reeducado. Eu como chocolate, adoro. Sobremesa, adoro. E tá tudo bem. Porque você vai começar a usar estrategicamente a tua chance de comer doce para coisas que realmente são doce. Um bolo, um chocolate, uma sobremesa. E em contrapartida, você não vai ficar adoçando café, suco e chá no teu dia a dia, leite, achocolatado, que é puro açúcar. Você vai começar a diminuir gradativamente o excesso de açúcar na tua alimentação. Pronto. Tá? Eu vou repetir, gente. A OMS ontem soltou uma diretriz, ou seja, uma orientação mundial, Organização Mundial de Saúde, que adoçante não deve ser usado com o objetivo de emagrecimento, que a longo prazo não emagrece e que a longo prazo foi observado efeitos colaterais, como aumento do risco de diabetes do tipo 2 e pré-diabetes. Pronto. Falado isso, todo e qualquer adoçante, eu, Cláudia, há muitos anos não coloco mais na minha rotina.
Eu, se fosse você e quisesse mais saúde e quisesse emagrecer a longo prazo, não ficaria me perguntando qual é o melhor adoçante. Eu buscaria ir retirando o adoçante da minha vida. Eu buscaria não o melhor açúcar, porque açúcar é açúcar, é doce. Vai dar pico de insulina. Insulina, só diminuindo e simplificando o mecanismo, engorda a longo prazo. Açúcar magro é açúcar normal misturado com adoçante. Não existe açúcar magro, não existe açúcar fit. É misturado com adoçante, tá? Ok? Não existe o melhor açúcar. Por quê? Porque você tem que consumir pouco açúcar no teu dia a dia. Então, se você vai consumir pouco açúcar, não é cortar o doce, não é deixar de comer aquilo que você gosta. Mas se você vai consumir pouco, é pouco, pouco é pouco. Você não vai pegar nutriente do açúcar, pelo amor de Deus. O açúcar não serve para te dar nutriente. O açúcar serve para te dar prazer, que é isso que você está buscando. Comer alguma coisa doce para se sentir feliz, prazer, saciada. E tá ok, sem culpa, sem estresse. Tá? E outra coisa, tem gente perguntando por que tem a necessidade extrema de comer doce? Quem geralmente tem essa necessidade extrema com doce é porque come muito doce. E por que isso acontece metabolicamente? Quanto mais doce você come, mais doce você quer comer. Quanto menos doce você come, menos doce você quer comer. E eu vou repetir, sem neura. Não é para sair cortando de hoje para amanhã, que senão você não vai aguentar. Tá? Paladar doce. Mel é doce? Então encaixa no que eu tô falando. Adoçante é doce no paladar? Encaixa no que eu tô falando. Açúcar demerara é doce? Encaixa no que eu tô falando. Açúcar mascavo é doce? Encaixa no que eu tô falando. Paladar doce, gente. Esquece de onde vem esse doce. Paladar doce aumenta a insulina. E se você fica hiperestimulando o paladar doce no teu dia a dia, e o teu objetivo é emagrecimento, você não vai alcançar o teu objetivo, tá? O que você tem que reeducar o seu paladar para ter menos afinidade por doce. E deixa eu ir para a explicação, porque continua, gente, pelo amor de Deus, eu já não sei mais nem o que falar. Que continua, e não sei o que, e qual adoçante, e qual não sei o que, e blá blá. Vamos resumir, doce, paladar doce. O que é paladar doce? Colocou na boca, sentiu que é doce, estimula insulina, tá bom? Estimula insulina. Claro que é muito melhor você sentir um paladar doce das coisas que são mais naturais. Por quê? Tipo a fruta, tudo que vem da natureza. Por que isso é melhor? Porque o teu corpo sabe metabolizar melhor o que é natural. Faz muitos anos que o teu metabolismo, desde o tempo das cavernas, a gente vai passando essa herança de ano para ano, que ele está acostumado a metabolizar aquilo que vem da natureza, aquilo que é natural. Então, quanto mais natural, mais o teu corpo sabe metabolizar. Metabolizar é usar e deixar o excesso ir embora. Tudo que não é natural, o corpo tem dificuldade de metabolização. Ele entende como um corpo estranho, e quando ele entende como um corpo estranho, ele entende como uma agressão, e a tendência é fazer reação inflamatória. E o excesso de inflamação, ou uma inflamação crônica, que é uma inflamaçãozinha todo dia, estimula depósito de gordura como defesa. Eu vou falar isso mais na semana que vem, tá? Mas deixa eu voltar. Eu tô aqui olhando o comentário de vocês e eu vou me perdendo no que eu quero falar aqui. Por que doce gera mais vontade de comer doce? Por que vontade imensa de comer doce? Come doce, dá vontade de comer doce. Come doce, dá vontade de comer mais doce. Porque quando você come doce, aumenta a insulina. A insulina retira o açúcar do sangue.
Então, se aumentou muito a insulina vai lá, tira o açúcar do sangue e poucos minutos ou poucas horas depois de você ter comido alguma coisa doce, você fica com açúcar baixo no sangue. Tem muita gente que fala, não tô entendendo. Se eu comi doce, se eu comi açúcar, vai subir o açúcar no sangue. Como é que baixa o açúcar no sangue? Porque o açúcar sobe primeiro. Subiu a insulina, que é o hormônio que retira o açúcar do sangue. Só que quando você faz um pico muito rápido de açúcar no sangue, que doce e carboidrato refinado faz, sobe insulina desproporcionalmente. E essa insulina tira o açúcar do sangue e baixa o açúcar no sangue muito rápido. E aí você faz picos de hiperglicemia e vales de hipoglicemia, que é baixo açúcar no sangue, que é uma reação ao açúcar ter subido muito rapidamente. E quando o açúcar está baixo no sangue, naturalmente, por defesa, você tem vontade de comer doce de novo, que é para subir o açúcar rápido de novo. Só que isso é ruim pra caramba, porque você fica hiperestimulando insulina o tempo inteiro, com alimento de qualidade ruim em excesso, tá? E isso gera aumento de insulina, estímulo de depósito de gordura, aumento de açúcar no sangue, retira açúcar no sangue e pega essas calorias e joga para a gordura. E excesso de inflamação, tá? E o excesso de inflamação faz o teu corpo entrar em mecanismo de defesa, uma coisa que eu chamo de botão vermelho. E quando você tá com o botão vermelho ativado, sabe o que acontece? Acúmulo disso aqui no teu corpo. Sabe o que é isso aqui? É 1 quilo de gordura. Não é 1 quilo de gordura de verdade, tá, gente? É uma peça anatômica aqui, ó. É um acrílicozinho, mas representa 1 quilo de gordura. Então, hoje, se você tem aí 2, 3, 4 quilos de gordura, olha o tanto, 4 vezes esse, 10 vezes esse. Olha o tamanho disso, gente. Ó, aqui, ó, tamanho da minha cabeça, para você ter noção. Olha o tanto de gordura que tá acumulando na tua vida. Então, se você precisa perder 2 quilos, perde 2 quilos, 3 quilos, perde. Emagrece, se livra dessa gordura. Que o excesso de gordura libera mais inflamação no teu corpo. Mais inflamação, mais o teu metabolismo fica lento, mais o teu metabolismo fica errado, mais você fica em módulo de defesa e menos você consegue sair desse ciclo. E eu sei que você deve estar louca aí, meu Deus, é muita informação, meu Deus, essa mulher fala demais. Mas eu quero que, se você quer emagrecer e você quer ajudar com a minha ajuda, que na verdade nesse momento você agradeça, porque eu falo demais, porque eu explico demais. Porque sabe qual é a realidade do mundo de consultório? Para a maioria das pessoas, é uma consulta de 10 minutos, que o médico não olha para tua cara. Hoje, então, com impressão, ele já nem escreve mais, né? Imprime aquele papel que tá igual lá para um monte de gente. Mal ouve o que você fala, mal dá uma olhada nos exames ou muito rápido, porque tem uma fila de gente para atender. Tem lugar, convênio, que agenda um paciente a cada 10 minutos, um paciente a cada 12 minutos, um paciente, quando é muito folgado, a cada 15 minutos. Então, a realidade da tua relação com o médico presencial hoje, na maioria das vezes, é você ter uma consulta que o cara mal olha para tua cara. Ele não tá lá para te dar aula, ele não tá lá para te explicar os porquês, porque não dá tempo. Não dá tempo. Você sai com mais dúvida do que certeza do consultório. Você não sabe porque tem que tomar remédio XYZ. Você não sabe porque o teu colesterol tá alto. Você não sabe, você acha que você é uma burra, que você não sabe como emagrecer ou que você não pode emagrecer, que você só leva bronca o tempo inteiro. Você vai no médico e ele fala, pô, do mesmo jeito, esse exame tá ruim ainda, tem que emagrecer, vai morrer. Se continuar desse jeito, vai morrer.
Os 10 minutos que ele tem de consulta, 8 ele usa para te dar bronca. Então, de certa forma, agradeça, porque hoje a gente tem a internet, porque hoje eu posso ficar 40, 50, 60 minutos explicando como é que funcionam as coisas, indo para lá, indo para cá, repetindo, lendo comentários de vocês, respondendo uma pergunta, indo para outra. Eu tenho esse jeito meio insano de falar, porque eu sou assim mesmo. Eu sou incisiva, eu sou emocional, eu sou colérica. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Totalmente apaixonada. E quem é apaixonado não fala assim, morto. Ai, sabe por quê? Ai, não. Eu não sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que fala com as entranhas, que fala com o coração, que bate na mesa, que quer que você mude, que quer que você emagreça. E é por isso que dá muito certo para as literalmente milhares de alunas que eu tenho. Hoje eu tenho mais de 6.000 alunas no programa Saudável Sem Neura, que é através de ensino e de educação, é aula, entender por que o adoçante... Porque as pessoas falam, você só ouve o teu médico ou o profissional de saúde de 1.800 e bolinha falando para emagrecer é fácil. Fecha a boca e malha, vai caminhar preguiçosa. Come menos, mentirosa. Gorda, mentiroso. Come. E por que dá certo, gente? Porque eu fico indo e voltando, explicando. A pessoa aprende. Depois que você aprende, não tem quem roube essa informação de você, porque não tem quem abra o teu cérebro e tire essa informação de você. Você assimila. Você entende que para emagrecer não é menos caloria, não é cortar a caloria. A grande prova está aí. O adoçante tem menos caloria do que o açúcar. Por que não emagrece? Porque não é só a quantidade de calorias que é importante no emagrecimento. É como essa caloria ela entra no teu corpo e o estímulo que ela dá para o teu corpo. O que ela diz para o teu corpo fazer. E quando entra algo doce na tua boca, por milhares de anos, era carboidrato, era açúcar, era fruta, não era adoçante. Adoçante existe há poucos anos. Há poucas décadas, o teu corpo entende que doce é açúcar, doce é carboidrato, preciso produzir insulina. Preciso tirar açúcar do sangue, é isso que teu corpo entende. Por isso que não dá certo. Só que quando você não entende essa breve explicação, ou quando ninguém te explica, você fica achando que é besteira, é bobagem, é caloria, é contar menos. E ótimo, qual é o próximo passo? A gente tá só na aula de aquecimento, minha filha. Isso aqui é só uma aula. A gente tem a jornada do emagrecimento saudável sem neura, semana que vem, que tem aula todo dia. Tem aula gravada, tem aula ao vivo comigo de aprofundamento, tem aula gravada, tem aula de aprofundamento comigo, tem aula gravada. E o que você vai aprender nessa semana? Como funciona o metabolismo para engordar, para emagrecer. Como é que funciona a metodologia que eu batizei, o esquema de emagrecimento que eu batizei carinhosamente de saudável sem neura, que é saudável sem neurose, sem restrição e sem loucura. Você vai entender qual rota você tá, qual é o teu metabolismo, quais são as estratégias que você tem que iniciar e como tem que rodiziar e por que tem que rodiziar estratégias. Então, a gente vai entrar mais em como funciona a metodologia. Ah, doutora, você vai falar tudo, dar o passo a passo? Não, eu quero ser muito honesta com você. Tudo 100% não tem como eu dar em uma semana. Eu tenho um programa que é de 1 ano de aula, de mentoria, de acompanhamento. Ah, você tem um programa que é pago? Nossa, tenho, gente. Esse é meu trabalho. Do mesmo jeito que eu tenho consultório, que eu dou aula para médico em hospital, alunos da universidade, enfermeiro, faz parte do meu trabalho. Eu montei um programa que é online. Ah, eu quero mais que você pegue na minha mão. Eu quero ser acompanhada para a tua equipe.
Eu quero garantia que a minha dúvida seja respondida. Eu quero ter acesso a todas as aulas, passo a passo, tudo no miudinho. Eu quero que tenha alguém para tirar dúvida. Eu quero ter acesso aos outros médicos que tem no programa. Eu quero ter acesso a psicóloga, personal trainer. Aí sim, tem um programa. Só que a gente não tá lá ainda. O que eu quero nem tem vaga no meu programa ainda, porque eu não tô nem com inscrição aberta. Só que no final dessa semana, para quem tiver interessado em virar minha aluna, eu vou ter uma das aulas, é o passo a passo, a explicação, o que é o programa, para quem é, não serve para todo mundo. Eu quero logo ser claro, eu não sou para todo mundo, nem todo mundo é para mim. Tem um perfil específico de pessoas para quem serve o programa. E aí eu vou falar tudo direitinho. Mas até chegar lá, tem muito conteúdo, tem muito aprendizado, tem coisas práticas que você pode colocar no teu dia a dia para você já ir aplicando e já sentir o teu corpo desinflamar, você já sentir o emagrecimento iniciar na tua vida, tá bom? Só para ser muito clara e muito sincera de tudo que vai acontecer, tá bom? Muito honesta, muita gente me perguntando como é que faz para ser minha aluna. Continua acompanhando a jornada, que lá no final da jornada, eu vou explicar como é que você faz para virar minha aluna, se assim você quiser, tá? Essa é uma decisão sua, tá bom? Ok? E agora a gente tem uma segunda parte da nossa live de hoje, que é conversar com uma aluna minha, mentorada do meu programa, para você ver a história dela sem neura, coisas que ela aprendeu, como é que tá a vida dela hoje, qual foi a evolução. E eu gosto muito dessa parte do nosso aprendizado. Por quê? Porque você vê uma pessoa real que conseguiu aplicar e que conseguiu ter resultado, tá? E enquanto eu chamo a Giane para ela entrar aqui comigo, eu quero lembrar que a jornada do emagrecimento, ela acontece do dia 22 ao dia 28 de maio, começa na próxima segunda-feira. Coloca no teu despertador aí para você não perder, é só uma semana de evento. As aulas do evento, elas só ficam no ar até dia 28, acabou. Eu retiro todas essas aulas do ar, inclusive essas que eu tô fazendo agora, elas não vão ficar no ar para sempre. Elas saem porque elas fazem parte desse evento, tá? Para você ir aprofundando o teu conhecimento. Porque o que eu quero? Eu quero que você perca quantos quilos você quiser. Eu quero te ajudar nesse processo de emagrecimento. Eu quero que você compreenda teu corpo, que você entenda o teu metabolismo, para que você não seja mais refém de dieta restritiva, que você não caia mais em cilada, que você saiba destravar o teu metabolismo da forma correta, tá bom? E se você não está inscrito ainda, lembrando que esse evento de uma semana é um evento online e gratuito, tá? Ele é gratuito do dia 22 ao dia 28. E eu vou falar de novo, porque eu sempre gosto de uma relação muito clara da gente aqui. Ele é um evento gratuito de uma semana. Ah, eu quero continuar sendo acompanhada por você, pela tua equipe, quero orientação, quero resposta das minhas dúvidas. Aí você precisa entrar no programa. Se você quer ter uma relação diferenciada comigo e com a minha equipe, tá? Então a gente vai ter uma semana muito intensa que você não vai pagar R$1 para participar dela, mas se depois você quiser continuar seguindo, sendo a minha aluna, aí sim você precisa fazer um investimento e eu vou falar tudo no final da jornada. Vamos um passo de cada vez, tá bom? E para se inscrever nesse evento, basta clicar no link que a minha equipe está colocando aí no comentário para você, se você está no YouTube. Se você está no Face e está no Instagram, você digita eu quero nos comentários aí que eu vou te mandar uma mensagem no privado com o link da inscrição. Online e gratuito. Tudo bem? Ok? Giane, minha flor, você tá por aí? Pode mandar o convite para mim, para eu dividir a tela com você aqui. Deixa eu achar a Giane aqui.
Tomar um pouquinho de água, né, para respirar, gente. Tô procurando a Giane aqui. Só um minuto, gente. Muito bem. Já tem um monte de gente falando que tá inscrita, gente. O que eu faço para emagrecer? Cola em mim, assiste às aulas, vai aplicando o que eu vou ensinando, que é sucesso. Ó, a Marci Machado, é minha aluna, maravilhoso. Obrigada, linda, você tá aí. Giane, você tá por aí? Eu não tô conseguindo achar o teu convite aqui. Só me diz um oi se você tá aí no Instagram pra eu também tentar te mandar um convite. Pra você. O horário das aulas na próxima semana. Eu vou liberar um cronograma com as aulas, tá? Oi, Giane, tudo bem? Ah, boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só ajeitar aqui para eu aparecer por inteiro aqui, não só os meus olhinhos. Muito obrigada por estar aqui. Eu só vou tirar um pouco os comentários, gente, para eu poder ver o rostinho da Giane melhor. Depois eu volto com os comentários. Muito obrigada por estar aqui comigo essa noite. Eu que te agradeço, super feliz de conhecê-la assim pessoalmente, né? Quase que. É muito bom. Giane, conta pra gente, você tem conseguido emagrecer aplicando as estratégias da metodologia saudável sem neura? Com certeza, doutora. Desde que eu lhe conheci, que eu tenho conseguido, sou outra mulher, outra pessoa, a família também está toda diferente, porque realmente acontece. Aquilo que você diz, a gente fazendo direitinho, a gente consegue. Viu? Maravilha. E quantos quilos você já emagreceu nessa jornada? Eu já eliminei 12 quilos. Em quantos meses? Em 8 meses. Que ótimo, que maravilha. Bom, você falou, ai, que bom falar com você, conhecer você pessoalmente. É tão legal, né, que a internet deixa a gente, Não é? ao mesmo tempo estar longe, a gente está perto com essa proximidade. E você conseguiu evoluir tudo isso sendo minha aluna, mentorada, né? Recebendo as orientações, Isso. aulas, participando do programa, das mentorias que a gente tem com os profissionais das diversas áreas. Inclusive, é super legal como isso acontece de verdade, né? Mesmo pela internet. Isso. A gente se sente assim, apoiada, acolhida, leva a sério, porque vê que é real, né? Uhum. É muito bom. Bom. E conta pra gente, qual é a parte sem neura do emagrecimento? O que você continua comendo sem culpa? Meu bolinho de rolo, que eu sou pernambucana, aqui é tipo que um bolo prestígio que minha mãe faz. Em todo evento da família tem que ter esse bolo. Dia das Mães teve bolo. Eu comi sem neura, sem problema. Usando as estratégias, né? Mas comi tranquilamente. Não me arrependi, não estou preocupada, porque eu sei como comi, né? Que maravilha, sem culpa. E é um docinho, né? Sem culpa. Isso. Muito bom. E você tá com qual idade hoje? Você tem
Eu tenho 63. Que maravilha também. Isso é bem legal, que eu sempre falo que é assim o público que eu adoro trabalhar, porque muitas mulheres depois dos 50 ou depois que vai entrando na menopausa acham que não tem mais jeito para o emagrecimento. Verdade. Tentaram um monte de coisa, já tentaram remédio, já tentaram outro tipo de dieta e aí faz e volta a engordar e fala, Eu já tentei o remédio. aham. E é muito legal quando a gente mostra que é possível e que acontece mesmo, né? Isso acontece. Vida antes de você me encontrar, de você me conhecer. Eu estava com 80 quilos, recebendo o nome de obesa, que foi quando despertei, meu Deus, que eu subi na balança e comia de tudo. De biscoito recheado, de refrigerante, de açúcar, de tudo eu comia. Entendeu? Aí foi quando eu, assistindo suas lives, eu vi essa maneira saudável da gente eliminar esses quilos e nunca mais ganhá-los, porque eu não vou ganhar mais esses quilos, não quero eles de volta. E me apaixonei, né, pela metodologia. Eu digo, é isso que eu quero para mim. Já estou nessa idade e eu quero viver mais e com saúde. E o seu programa prometia isso. Aí eu me apaixonei e estou nele. Que Mas legal. antes comia tudo errado, né? E o que você sentia com esses 12 quilos a mais, com 80 quilos, assim, fisicamente? Ansiedade, não dormia bem, muito mal-estar, é tanto que era gordura no fígado, grau 1, que eu descobri, né, com os 80 quilos, e não tinha disposição, vivia me escondendo, botando a mão na frente para ninguém ver a barriga que estava crescendo, e aquilo começou, porque sem querer sair de casa, com esse mal-estar da aparência, e disse, não é, eu tenho que procurar uma saída. Foi quando eu lhe encontrei, né? Que legal. E agora estou super saudável. A gordura no fígado diminuiu, o colesterol baixou, o triglicerídeo baixou. Então, assim, só felicidade. E como é que você tá com você, com a tua autoestima, com o teu corpo? Querendo me arrumar sempre, comprando roupas que me cabem, entendeu? Eu não preciso me esconder na roupa. Eu faço questão de usar aquela roupa apertada, porque hoje eu posso. Eu vou para academia toda arrochadinha, mostrando que eu posso, sem usar mais modelador. Que aquilo era um inferno, usava e ficava toda empanturrada sem poder comer, não. Hoje uso tranquilamente minhas roupas sem me apertar, porque realmente eu emagreci. Então, super feliz, alto astral, tá entendendo? De bem com a vida. Que legal, que bom. E a tua pele, como é que foi esse processo no emagrecimento? Caiu, ficou? Como é que ficou? Meu cabelo super saudável, né? É tanto que eu, agora no Dia das Mães, a família toda veio aqui para casa e todo mundo elogiando meu cabelo, minha pele mais viçosa, mais iluminada. Eu digo, é resultado do que eu como saudável, isso aí deu, né? Aí todo mundo olhando se eu ia comer o bolo. Eu digo, eu vou comer o bolinho porque eu posso. Comi a feijoada que minha mãe fez, comi o bolinho tranquilamente, entendeu? E estou enquadrando todo mundo na minha casa. Marido, mãe, sobrinha que mora comigo, está todo mundo entrando para essa nova visão de vida, né? De qualidade de vida e de mudança de hábito. Agora é que está melhor para mim, porque antes eu era sozinha, mas agora com eles todos juntos, eu sei que eu não vou voltar mais a comer essas porcarias que eu comia. Muita gente fala, a minha família não me apoia, é muito difícil. E eu sempre falo, às vezes é difícil mesmo quando não apoia a gente, mas se a gente for esperar os outros apoiarem pra gente se motivar para fazer, os outros não estão com a mesma, eu falo, com a mesma dor que a gente tá, com a mesma necessidade. Isso. A vida, as suas prioridades, aquilo que dói na pessoa, né? Porque muitas vezes a gente só faz quando você falou, quando você ouviu o obeso, aquilo te machucou. E aqui foi comentar e dizer, não chega, não quero mais essa vida. Isso. Eu tenho que fazer algo por mim. Só que isso são momentos diferentes. Só que quando a gente faz e a pessoa vê a gente fazendo e fala,
Nossa, não é tão difícil assim. Nossa, mas come o bolo. Não, mas não tem tanto sofrimento. Não, tô gostando de ver. Então, a pessoa passa Isso. a querer fazer também, porque vê que não é tão difícil quanto. Porque, nossa, eu sempre falo, eu hoje sou médica, sou empresária, sou mãe, sou multitarefa, sempre gostei de fazer várias coisas. E eu participo de muitos eventos das demais formas possíveis, porque eu entendo que eu tenho que crescer e me desenvolver em várias áreas. E eu falo assim, quase toda palestra que eu vou, que a pessoa quer dar um exemplo de uma coisa difícil de fazer, ela dá exemplo de dieta. Eu falo, coitada da dieta. Todo mundo só fala da dieta. Porque virou assim, tipo, uma verdade. Que se você quer emagrecer, é difícil. Que dieta é sofrimento. E que só emagrece se sofrer muito, se tiver muito foco, se tiver muita disciplina. E não é, na verdade. Só que é sempre, eu falo que é uma negociação que você tem que fazer com o metabolismo. Você tem que dar para ele o que ele quer para você ter alguma Isso. coisa que troca. Então você precisa dar bons nutrientes, você precisa dar bons alimentos para que em troca você também possa comer umas coisinhas ali que você gosta, né? As besteirinhas. Neura. Tem gente, hoje eu vi um vídeo de uma profissional de saúde até falando, quando eu como lixo e lixo. E eu tenho que compartilhar isso, porque isso fere o meu coração quando a gente fala que comida é lixo. Porque não é lixo. Tem comida que é melhor nutricionalmente e tem comida que é pior nutricionalmente. Mas jamais, uma hipótese, comida é lixo. E as pessoas falam, lixo. Não, gente. Quantas pessoas, eu sempre falo isso, porque é real, quantas pessoas hoje gostariam de poder comer um pedaço de bolo, um brigadeiro, um salgadinho e não tem condições financeiras nem para comer isso, não é? E aí a gente está numa posição de chamar comida de lixo, eu falar, não aceito mesmo. A gente tem que olhar para a comida de uma forma diferente e colocar o peso certo. Claro, que se eu comer um excesso de doce, de carboidrato refinado, isso não vai fazer bem para o meu corpo, não vai estar alinhado com o meu objetivo, mas jamais é lixo. Não é lixo. Comida é lixo. Porque a gente pode olhar para a comida, e eu gosto muito de falar inflamatório ou anti-inflamatório. Na verdade, Isso. a gente busca desinflamar o nosso corpo para que ele trabalhe melhor num sistema de botão verde. Inclusive, eu adoro usar verde. Todas as minhas aulas eu gosto muito de usar verde, porque eu simbolizo aqui que a gente está no verde, no botão verde. Eu mesmo, quando o botão verde foi acionado, a coisa aconteceu assim rápido, foi uma rapidez que até eu me espantei. Quando eu subia na balança, eram os pezinhos lá, ó, diminuindo. E minha mãe dizia, e ela come muito, ela não passa fome. Meu Deus, meu marido dizia, tu vai comer isso tudo? Eu digo, saudável. Comer coisa saudável, eu posso. Certo, você come bem. Eu quero até mostrar aqui. Eu sempre explico para o pessoal que está no Instagram que eu não consigo mostrar a foto quando tá nós duas na tela e depois eu mostro com detalhes. Tá para mostrar a tua evolução, né? Antes, aí eu estava me escondendo, não queria tirar foto, mas tive que tirar essa foto. Porque eu estava no evento. Com vergonha. Olha a evolução, né? Isso. E super feliz. Por mais de meio ano, a tua vida transformou, né? Mudou. Minha roupa, estou arrochando todas as roupas que eu posso e trocando, acho que não dá para arrochar, tá entendendo? Consertar. E tá assim, ó, folgando. Eu amando. Que gostoso. É muito. Eu falo sempre que quando eu converso com vocês que são minhas alunas, até eu saio da live com a bochecha doendo, de tanto que eu fico sorrindo. Porque é muito gostoso a gente ver a representação do trabalho, do estudo. Assim, eu me sinto uma menina, né? 2 anos, parece que eu ainda tô ali na minha adolescência, quando eu lembro de tudo que eu passei na minha vida. E eu sempre assim, ser muito dedicada naquilo que eu gosto de fazer. E eu amo ser médica, eu amo ser nutróloga. E eu amo muito ajudar as pessoas a emagrecer. Essa, assim, é
a maior recompensa que posso ter do meu trabalho, da minha dedicação, das horas que muitas vezes eu preciso estar longe da minha família, dos meus filhos, mas eu sei que eu estou fazendo para levar o bem para a vida de várias pessoas também, né? Então E traz, porque o seu amor, o amor que você passa através das suas lives, das mentorias dos profissionais, isso invade, sabe? Ajuda a gente a confiar, a ter vontade de seguir em frente. eu fico muito feliz, porque é realmente muito real, é muito verdadeiro que isso acontece. E para quem está disposta a ouvir, a executar e sair do módulo de reclamação, porque, né, Jane, tem gente que não quer resolver, tem gente que quer reclamar, que quer ter a para continuar reclamando. E quer que a coisa aconteça assim, né? Não abrir e fechar de olho. Tem um tempo, né? Tem que ter paciência. E vai mudando. Não, assim, é aquela história da semeadura. Você planta, você vai colher. Só que não adianta colocar a sementinha e lá no outro dia achar que já tem uma árvore dando fruta, não é? A gente Isso, um tempo. põe várias, não é todas que vão vingar, umas sim, outras não, mas você tem que ir lá, Isso. pega, você cuida para depois dar os frutos. Na hora que fruto, pronto. E é a mesma coisa. O nosso metabolismo, a gente tem que ir, né? Plantando, regando. Agora tem gente que o negócio uma semana e já fala, ai, mas eu não tô vendo, ai, mas eu não tô conseguindo, ai, mas não sei o quê. Gente, você não ganhou 10, 15 quilos da noite pro dia, né? Pra quem que você quer? Então, tem que ir mudando, tem que ir dando estímulo, tem que mudar. A cabeça, né? Mudando a cabeça, né? Estudando bastante para vir essa mudança para acontecer no físico. Sim, com certeza. E acontece. E nem acontece. Não demora. O que é Verdade. O que é um ano? O que é 6 meses para quem quer viver até 80, 90, 95 anos? Isso. É nada. Eu quero chegar eu quero chegar bem mais longe na idade, mas eu quero chegar eu andando sozinha, fazendo minhas coisas, que eu sou muito independente, de que tá ali toda reclamando e pedindo a todo mundo para levantar do canto. Isso, eu tenho trauma disso, eu não quero. Com certeza. E eu também falo muito isso, né? Hoje a gente tem... Eu lembro muito bem, foi em 2018 que eu estava dirigindo o trabalho para casa e ouvi uma entrevista com um psiquiatra, falando que a gente hoje tem uma longevidade maior, ou seja, a gente vive até uma idade mais para frente no geral, porque a gente tem condições mais de saúde, né? De antibiótico, de tratamento, então a população em geral vive mais anos do que a população dos anos 50, dos anos 20, de 1800. E com esse envelhecimento, a gente teria que normalizar a criação de casas de repouso para que os idosos fossem para casa de repouso. E eu automaticamente assim, me revirei no carro. Assim, eu falei, não, se for para viver até 90 e passar os últimos 10 anos da minha vida numa casa de repouso sem saber não saber quem é minha família, meus filhos ou os meus netos, né? As pessoas que eu amo. E passar 10 anos avulsa da minha vida, eu quero. Não, eu não tenho que normalizar que depois dos 80, depois dos 75, eu vou ser um vegetal nesse mundo. Não. Tem que envelhecer com qualidade, com autonomia. Esse é o meu desejo. Quero que seja da maioria das pessoas que falam também. O meu é esse. O meu é esse também. O que eu vou te ajudar é chegar nesses todos os anos aí que você viver com qualidade de vida, com autonomia e com uma excelente cognição, memória, reconhecimento das pessoas. Né? Verdade. É isso que eu quero para minha velhice. E Jane, assim, muitas coisas ou algumas coisas que você aprendeu comigo nesse processo que você aplica na tua vida. Doutora, eu aprendi a fazer as escolhas corretas. Eu
aprendi a gerenciar meu sono, tomar a quantidade de água, né? Aprendi essas coisas que eu não fazia, eu negligenciava, entendeu? Aprendi a ler rótulo. Eu agora estou viciada em ler rótulo para saber o que dá certo, o que não dá certo, o que eu possa trazer para dentro de casa. Então, assim, é um aprendizado e todo dia eu estou aprendendo. Quanto mais eu escuto suas lives, mais eu estou aprendendo ainda. Não estaciona, né, o aprendizado. Mas muita coisa eu já aprendi e já coloco em prática dentro da minha casa. Que Entendeu? ótimo, que maravilha. Eu fico muito feliz. Giane, muito obrigada por ter compartilhado um pouco da tua evolução, da tua história sem neura aqui comigo. É um prazer, é uma honra poder ter participado e estar participando da tua vida ativamente, mentorando. Eu que agradeço. Agradeço e digo a todos que estão aí ouvindo. É real. Acontece, é ter paciência e se continuar no foco. Né? Sim. E eu agradeço. E sem a gente se ver presencialmente nenhuma vez, né? Tudo com Isso. aulas e as orientações através do... Estudando e ouvindo. Estou satisfeita. Viu? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Sucesso para você também. Um beijo. Tchau, tchau. Semana para você. Tchau. Tchau. Legal, né, gente? Vou compartilhar aqui a foto da Giane para vocês verem a evolução dela. Enquanto isso, eu vou voltar com os comentários. Então, gente, ó, deixa eu colocar os comentários aqui de novo. Tomar um golinho de água. É muito legal ver histórias sem neura, né? Quando a gente vê histórias de pessoas que conquistaram aquilo que a gente quer conquistar, a gente tem que se motivar. A gente tem que ver que é real, que é verdadeiro, que acontece de verdade na nossa vida e que se a pessoa que tinha a mesma vida que eu, a mesma realidade, as mesmas dificuldades, conseguiu, a gente consegue também. Lembrando que tudo isso ele é um aquecimento, são aulas que eu estou com vocês aqui para aprofundar, falar de alguns conceitos que na semana que vem a gente vai estar muito focado no método em si, em você identificar quais são as coisas erradas que você está fazendo e qual é o jeito certo do emagrecimento. E a gente vai falar ali para você identificar qual é o teu momento metabólico e qual é a sequência de estratégias que você tem que aplicar. Então, a gente, semana que vem, vai estar muito focado em iniciar o entendimento do método em si, no como fazer e o que fazer para emagrecer. Essa semana, a gente está aquecendo os motores. Eu vou falar de assuntos específicos, dúvidas específicas, aprofundar, já dar sugestões. Por exemplo, hoje a gente falou do doce. Qual foi informações e sugestões assim essenciais, só recapitulando o que eu falei para você, que não é cortar o doce do dia para noite, é você ir readaptando o teu paladar e tirar o açúcar daquilo que não precisa ter açúcar, para que em contrapartida, se você gosta do doce, você poder comer o doce naquilo que verdadeiramente é doce. E que não adianta substituir o açúcar por adoçante, que o adoçante não emagrece a longo prazo. E graças a Deus eu já não sou mais uma formiguinha falando isso aos quatro ventos. Ontem a OMS liberou uma recomendação mundial e oficial de não uso de adoçante com o objetivo de emagrecimento, tá? Que não foi visto benefício a longo prazo, pelo contrário, tem consequências, tá? Ok? E aí, que o ideal, você que quer o objetivo de emagrecimento, é ir reduzindo o gosto doce aos poucos. Tudo que você come que tem o paladar muito doce, forte, estimula insulina, que é um hormônio que lá
na sua consequência final, estimula depósito de gordura no corpo, engorda. Excesso de insulina no corpo engorda. A gente precisa da insulina para viver, inclusive, mas a gente não pode trabalhar com o excesso de insulina. A gente tem que trabalhar com a ativação correta. Então, ó, para você que ficou e assistiu a aula e prestou atenção, já pegou informações valiosas para a tua vida e já aprendeu os porquês. E a gente vai continuar fazendo isso ao longo de toda semana até domingo. Domingo tem participação especial, tem o Dr. Alex na área. Para quem não sabe quem é o Dr. Alex, é o meu marido, que é cirurgião cardíaco, que trabalha, né, com o coração literalmente na mão das pessoas, e ele sabe melhor do que ninguém o que a gente tem que fazer para manter um coração saudável, tá? Então ele vai estar na live comigo de domingo, em participação especial, que é a última live de aquecimento antes da jornada oficial. E eu sei que vocês estão aí, que hora vai ser as aulas? Fica tranquilo que ao longo da semana a gente vai liberando a programação, vai ter uma comunidade no Facebook para você entrar. Eu vou postar nas redes sociais também, mas as aulas gravadas normalmente eu libero na parte da manhã e as aulas ao vivo eu faço na parte da noite, tá? E se você não conseguir assistir nos horários que eu libero as aulas, elas ficam todas disponíveis para você assistir quantas vezes você quiser, no horário que você quiser, na velocidade que você quiser, até o dia 28. Então, ela começa no dia 22 e termina no dia 28, tá? E nesse evento a gente vai falar mais da metodologia em si, do passo a passo e do início desse processo inteiro, tá? E muita gente ainda perguntando, como é que vira minha aluna? Nessa semana eu mostro também como é que funciona para você virar minha aluna mentorada dentro do meu programa privado, dentro do meu programa particular, se você quiser, tá bom? Ok, gente? Então, ó, amanhã temos live ao vivão de novo. Conto com a tua presença e quero te pedir mais uma coisa. Comenta, curte, compartilha, chama a amiga para participar junto, chama marido, chama filha, chama filho. Eu sei que tem muitas de vocês que não tem ninguém que apoie. Muitas vezes você não consegue convencer de que isso é importante, mas eu sempre falo, eu do meu jeito aqui, eu convenço. Traz para mim que eu convenço e eu mostro que é importante o emagrecimento. E a gente vai falar mais. E eu queria aproveitar para falar uma coisa. Eu posto todos os dias conteúdo. Todos os dias. Seja domingo, seja feriado, seja sábado, seja dia santo, seja dia não santo. Todos os dias tem conteúdo. Conteúdos curtos, conteúdos longos. Eu sempre vou revezando o tipo de conteúdo que eu posto. E eu posto muito conteúdo curto, rapidinho, 1 minuto, 1 minuto e meio. Bem curtinho de você assistir. E sempre eu me apresento antes, por quê? Porque todos os dias chega gente nova no meu perfil e é muita gente. Gente, eu não estou exagerando que é milhares de pessoas que chegam no meu perfil todos os dias, porque é literalmente, tá? Hoje, só no Instagram, eu tenho mais de 750 mil seguidores, amém, graças a Deus, porque é informação segura, de qualidade, chegando a muita gente. E eu sempre falo que eu sou ex-obesa e de vez em quando tem alguém implicando comigo, dizendo, não existe ex-obeso. E deixa eu só deixar isso muito claro. É verdade que a obesidade, ela é uma doença crônica? Primeiro, ela é uma doença, tá, gente? A obesidade, por si só, não é uma condição estética. Se você é obeso, excesso de gordura no teu corpo, e hoje a classificação inicial para a gente saber se é obeso ou não, é uma classificação que a gente chama de índice de massa corpórea. O que é isso? É o teu peso dividido pela tua altura multiplicado pela tua própria altura, ou seja, a tua altura ao quadrado. Isso é uma conta matemática. Se essa conta der mais do que 30, é uma classificação inicial de obesidade. Vários estudos científicos mostraram que, para imensa maioria, que essa conta dá mais de 30, já tem excesso de gordura no corpo, tá? Então, para sair da obesidade, tem que perder peso. Como é que você faz esse cálculo? Hoje em dia é muito fácil encontrar na internet. Se você procurar também Calnutro, que é o nome da minha empresa,
que é dona do Saudável Sem Neuro e que eu sou dona da Calnutro, tem na minha página da Calnutro, Calnutro, IMC, doutora Cláudia IMC, ou qualquer calculadora de IMC, você vai colocar a tua altura, vai colocar teu peso, vai colocar a tua altura, ele já vai fazer esse cálculo para ti automaticamente. E se der mais de 30, você está obesa. Se der entre 25 e 30 é sobrepeso. Se você tiver mais de 60 anos, acima de 27, é sobrepeso. E isso é um cálculo. Você é obeso quando você tem mais de 30. Se você hoje não tem mais de 30, você não é obeso. Hoje o meu IMC é menos de 25, é 24 ponto alguma coisa. Ou seja, eu estou na classificação de normalidade do peso. Ou seja, eu não sou uma pessoa obesa, mas hoje. Então, eu sou uma ex-obesa. Mas isso não significa que eu não tenha que cuidar do meu peso. Como ela é uma doença crônica e recidivante, o que é recidivante? Ela pode voltar se você não cuidar, se você não prestar atenção e gerenciar o teu peso e viver na louca, vai voltar a engordar. Por isso que muita gente emagrece e engorda de novo. Porque ela é uma doença que, se você não focar na manutenção, ela pode ter recidiva e volta a engordar. Então, quando você já foi obeso uma vez, você tem que cuidar dessa obesidade para o resto da vida. Mas quando você está dentro de uma faixa normal de peso, você não é mais obeso. E quem te falar que você continua sendo obeso se você já é magro, é doente da cabeça e quer colocar doença na tua cabeça mental. Então, não aceite isso. Você levanta a bandeira e fala, eu não sou mais obesa. Isso não significa que eu não tenha que cuidar do meu peso, pois eu tenho que cuidar do meu peso para ter a manutenção do peso que eu tenho hoje. Porque a pessoa dizer para você que você ainda é obesa sendo magra é um terrorismo desnecessário. Não tem por que você levar esse estigma para a tua vida. Não aceite isso de ninguém. Eu não aceito isso, não vou aceitar e você não deve aceitar de novo. Mas você tem que ter a consciência de que, se você emagreceu, você tem que trabalhar para a manutenção do peso, tá? É igual a pessoa que teve câncer de alguma coisa um dia. Ela fez o tratamento, ela fez a quimioterapia, ela fez a radioterapia, ela fez a retirada do tumor. Ela tem que fazer manutenção, tem que fazer a checagem, porque esse câncer pode voltar. Agora, você vai dizer para a pessoa o resto da vida que ela é uma pessoa com câncer, que ela é cancerígena, que ela não superou o câncer? É maltratar psicologicamente a pessoa. Então, não aceite isso. Você emagreceu, você sim venceu a obesidade, você é uma pessoa de peso normal, você está no peso que você quer. E não aceite te falarem que você é uma obesa pelo resto da vida, que você não é. Tá bom? Só deixando isso muito claro que não é para você levar. Porém, você tem que cuidar sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque, que nem eu falei, por si só já é uma doença. Não é só uma questão de estética, não é só uma questão de olhar e física. É uma questão de doença mesmo. Por si só, a obesidade ela é uma doença e ela é uma doença que aumenta o risco para outras doenças. Tá bom? Ok, gente. Então, ó. Ai, que aula gostosa. Eu gosto muito de estar ao vivo com vocês. Eu gosto dessa energia que a gente tem junto, dessa pegada que a gente tem quando a gente está junto. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou grata. Eu me sinto muito honrada, de verdade, de estar com você aqui. E eu quero te ajudar a vencer a obesidade, para que você possa, com todo orgulho, dizer que eu sou uma ex-obesa. Tá bom? Tá? Gente, até amanhã. Um beijo e curte tudo. Olha tudo, comenta tudo. Não é tudo, eu tô sendo honesta. Não é tudo que eu consigo ver, muito menos tudo que eu consigo responder. Mas eu olho muito o comentário de vocês. É do comentário de vocês que vem as dúvidas, que vem os assuntos, que vem o post. Então comenta, compartilha, dá essa ajuda. Para quê? Primeiro, para você mesmo, que quanto mais você curte, mais você comenta, mais você vê as coisas que eu tô postando e vai aprendendo mais coisa. E segundo, porque
você me ajuda a ajudar mais gente, né? Porque mais gente vai chegando aqui e mais gente vai fazendo parte dessa nossa grande família sem neura. Tá bom, gente? Beijo, 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 beijo. Até amanhã. Lembrando que essa é uma live de aquecimento para a maratona do emagrecimento saudável sem neura, que vai acontecer do dia 19 ao dia 25 de maio, onde eu ensino os primeiros passos para emagrecer sem deixar de comer doces, massas e até cervejinha após os 60 anos de idade, sem precisar fazer atividade física intensa.